Amores, tudo bem? Já vou chamar a Lorena aqui para a gente começar tudo juntinhas. E eu adoro usar esse espaço aqui para a gente falar sobre tudo que a gente já fala normalmente, mas assim a gente consegue se conhecer um pouquinho mais, tá mais próximos. E, enfim, hoje a gente decidiu trazer esse tema, né, falando sobre hipertrofia para pessoas veganas. E, enfim, sei que pode parecer um tema muito específico e que você que está aí precisa acompanhar as outras lives que a gente já fez, que a gente sempre faz aqui com a nossa Nutri, mas também queria dizer que é um tema muito importante para a gente falar de não só da questão estética, mas para falar de longevidade, para falar sobre alimentação, sobre uma vida mais saudável, mais possível. Os músculos são muito importantes para a gente ter uma vida mais longeva, né? Então, fiquem aqui para acompanhar esse bate-papo, que vai ser muito rapidinho, assim. A gente tem uma horinha para fazer isso, mas que a gente preparou com muito carinho. A gente trouxe as dúvidas que vocês sempre trazem aqui nas caixinhas de perguntas e tudo mais. Então, espero que vocês gostem. Vou aguardar a Lorena aceitar para a gente poder começar. E é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta também, mandem aqui nos comentários. Eu vou ir dando uma olhadinha enquanto a gente não começa. Tô com o meu caderninho também aqui de apresentadora, sabe? Mas vou aguardar a Lorena começar para a gente trocar um pouquinho mais e entender, né, quais são as dúvidas de vocês, trazer alguns temas aqui também para as nossas outras postagens, para que vocês possam salvar e compartilhar ao longo do dia, para que vocês conheçam o trabalho também da nossa nutricionista e o trabalho do Malawi. Sei que tem muita gente nova chegando por aqui e é muito bom receber vocês. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente vai bater esse papo com muito carinho. E agora eu vou aguardar a Lorena aceitar aqui. Olá, Lorena. Olá, tudo bem? Tudo bem, meu amor? Bom dia. Então, Tudo bem? Estamos bem, já estamos aqui. Estava já apresentando um pouquinho para o pessoal como que vai ser esse bate-papo. Que num Raul. primeiro momento pode ser sobre estética, né? Claro que a gente quer ser forte e bonita, mas a gente também quer ser muito saudável e ter muita longevidade. E falar sobre os músculos é falar, né, sobre essa vida mais possível, não só para agora, mas para daqui para frente. E por isso que eu te chamei, né? E a gente tem muita coisa para falar por aqui. É verdade. Então, primeiramente, Lu, eu quero agradecer o seu convite e dizer que é sempre uma honra estar no Malawi, que tem um cantinho especial no meu coração. E eu queria saber de vocês se vocês conseguem me ver e me ouvir bem, porque eu estou num dispositivo que eu não costumo usar muito, sabe? Então, eu não sei se está legal assim a transmissão, se está bom para a gente poder bater esse papo, se está assim bem claro o meu áudio. Me dá um feedback aí. Tá tudo perfeito aqui para mim. Vou aguardar o pessoal falar aqui também nos comentários, mas tá perfeito. Acho que a gente. O pessoal já tá respondendo aqui. Obrigada, meus amores. Nath, perfeita. Então eu vou pedir para você se apresentar, embora essa já seja a sua casa também. Tem muita gente que ainda não te conhece, e aí eu quero saber aí quem que é a Lorena. Na verdade, a gente demora tanto para fazer outra live, né? Que ainda não conhecem a gente. Então, pessoal, eu sou Nutri, esportiva, clínica e funcional. Fui mudando um pouquinho as especialidades, porque a gente nunca cansa de estudar, né? Então, sempre novas áreas vão tomando espaço na vida da gente. E aí eu trabalho tanto, né, com a questão da reeducação alimentar, emagrecimento, público veg, como também na área esportiva, né? Eu trabalho num clube, então a gente acaba acompanhando assim equipes de alto rendimento mesmo.
E aí a gente pode encontrar de tudo, pessoas vegas e pessoas não vegas nesse perfil, né? Então a gente tem que estar sempre atualizado e preparado para cuidar das pessoas da melhor forma, né? De acordo com as suas escolhas de vida. Então eu tenho esse perfil Nutri Esportiva / Nutri de consultório para poder atender essas demandas que são um pouco diferentes, mas que no fundo acabam se complementando, né? Porque, como você mesma disse, não tem estética sem saúde e também não tem performance sem estética. Então tá tudo ligado, né? Para a gente entrar no crescimento muscular, é claro que a gente quer estar com uma estética que nos agrade, sabe? Então as áreas elas se entrelaçam muito. E eu e a Lu, a gente tem uma sintonia muito legal. A Lu foi minha paciente. Não sei se a Lu já abriu isso para vocês antes de eu entrar na live, mas ela foi minha paciente há 2 anos, né? E a gente acabou criando um vínculo muito legal. Acho que foi um momento muito especial, tanto para mim como para a Lu. E aí a Lu passou por esse processo de educação alimentar, de entender bem como equilibrar ser saudável com estética e ser veg ao mesmo tempo, né? Porque às vezes quando a gente toma a decisão de se tornar veg, a gente fica um pouco perdido, né? Em muitos sentidos, que a gente até vai comentar aqui na live, mas eu acho que são muitas as dúvidas, né, que a gente atravessa nesse período. E aí eu cuidei da Lu, acompanhei a Lu nesse momento. A gente teve ótimos resultados e além disso a gente tem uma ótima sintonia. E aí a gente acabou se tornando amiga também com o passar do tempo, né? Essa relação profissional-paciente ela é muito importante, que seja de confiança, né? Até para a gente ter confiança em quem está cuidando da gente. E acabou que eu e a Lu tivemos uma sintonia dupla, tanto na vida profissional como pessoal. Então eu sou a Nutri que vou acompanhando ela e sempre que possível a gente faz um trabalhinho em conjunto, como a nossa live de hoje. Isso aí, gente. Não, vocês sabem, né, que quando eu parei de comer carne há 12 anos atrás, eu só comia arroz, feijão e batata. E é claro que isso não ia dar certo. É claro que fez toda a diferença, né, a busca por conhecer a alimentação. Eu tava falando um pouquinho sobre isso. Lorena, você sumiu, tá? Só pra avisar. Mas enfim, eu tava falando um pouquinho sobre isso no meu Instagram pessoal agora mesmo, sobre o quanto eu acho maravilhoso essa autonomia alimentar que a gente começa a adquirir quando a gente se preocupa com a nossa alimentação, né? Então é óbvio que é muito importante a gente ter um acompanhamento nutricional, fez toda a diferença pra mim. E essa busca mesmo, sabe, por entender o que que seu corpo precisa, o que que seu corpo tá te contando. Então, eu amo essa profissão, amo poder trazer uma profissional tão maravilhosa aqui para esse espaço. E é um espaço aberto também para vocês fazerem as perguntas. Eu trouxe algumas perguntinhas, eu estou aqui igual a Ana Maria Braga, eu trouxe algumas perguntinhas para a gente começar, mas fiquem à vontade para mandar aqui nos comentários. E aí, Lorena, eu queria começar já falando, te perguntando o que que é isso? O que que é hipertrofia? Por que que esse nome tá tão em alta agora? Qual que é o objetivo da hipertrofia? Então, gente, eu acho que a gente nunca viveu uma era com tanto acesso à informação, mas ao mesmo tempo tão desinformado, né? Porque Sim. agora com a internet a gente tem acesso a tudo, mas eu acho que quanto mais a gente acumula informações, menos a gente sabe. Dá essa sensação, né? E aí a gente tem que falar do básico, que na verdade precisa ser dito, sabe? A hipertrofia, eu recebo pessoas, né, todo dia para atendimento, e eu vejo assim muitas dúvidas acerca disso. Hipertrofia, em palavras muito simples e objetivas, nada mais é do que o ganho de massa muscular. Mas até o próprio ganho, ele tem algumas fases, né? Então a hipertrofia acaba sendo aquele ganho que ele é mais acentuado. É um ganho visualmente mais nítido, onde você consegue ver, olhar aquela estética corporal e ver o desenho muscular e ver volume. Porque existem muitas formas de a gente ganhar massa muscular. Às vezes você só ganha o tônus, você só ganha a definição, mas não ganha o volume, né? A densidade muscular. E a hipertrofia é isso. É o ganho de massa muscular. Massa muscular é a nossa musculatura. E aí, com a hipertrofia, a gente ganha isso com volume. Então, fica expressamente maior. E isso também impacta um pouquinho até mesmo no nosso peso, por exemplo. Porque músculo também pesa, né? E às vezes a gente fica, poxa, eu não estou emagrecendo.
poxa, o meu peso não desceu na balança. Mas se você está hipertrofiando, isso é super plausível e muito entendível que está acontecendo porque a musculatura que está em desenvolvimento, né? Aquela musculatura que está crescendo, que está tendo ganho de massa muscular, como ela está hipertrofiando, ela está ficando maior, mais volumosa, mais densa e mais pesada. Então acaba impactando um pouquinho no peso também. E aí, às vezes, isso gera muitas dúvidas para as pessoas que, ao mesmo tempo que querem hipertrofiar, também querem emagrecer. Então, as pessoas entram num conflito e acabam achando que não estão emagrecendo. E esse não é o ponto principal, sabe? O ponto Perfeito. principal é a gente entender se a gente está perdendo gordura e, ao mesmo tempo, ganhando massa muscular. E esse ganho de massa expressivo, né, visualmente, com bastante densidade e volume, é o que a gente chama de hipertrofia. Perfeito. E dá pra gente conquistar essa hipertrofia sendo vegano e vegetariano? Sim, dá para a gente conquistar. Graças a Deus, esse mito de que não é possível hipertrofiar sendo vegano está caindo por terra cada vez mais. Hoje a gente tem atleta até mesmo de alto rendimento que não consome proteína animal de nenhuma origem e que está aí voando, ganhando massa muscular, tendo definição, tendo tônus, tudo ok. Então, assim, é possível desde que a sua alimentação esteja balanceada e montada, né, voltada, elaborada mesmo para esse objetivo. Porque como né, nessa transformação de ser veg, alguns alimentos são excluídos, outros devem ser introduzidos. Eu sou muito a favor do veg, eu tenho diversos pacientes e atletas que são vegetarianos, né, que eu acompanho, mas eu sempre falo, gente, a gente não pode esquecer da inclusão do novo alimento, porque a Sim. gente às vezes se preocupa muito do que a gente vai tirar, né? Não, não quero mais a proteína animal, não, não vou comer mais o boizinho, não vou comer mais o franguinho. Tudo bem, tá tudo bem mesmo, mas a gente não pode se esquecer da inclusão, sabe? O que que a gente vai incluir para compensar isso? Se você fizer a inclusão de forma adequada, porque ela varia um pouquinho de acordo com o peso de cada pessoa, né? Mas se for feito de forma adequada, é super possível, sim, alcançar a hipertrofia, esse desenvolvimento muscular, mesmo sendo veg. É super possível. Perfeito. Cara, eu adoro isso também. É uma coisa que eu sempre falo, assim, né? Que sempre alguém me pergunta, nossa, mas o que que você come, né? Como assim? Que você não come carne há 12 anos, não sei o quê, você não passa mal. E, na verdade, eu vou falar aqui, carnívoros não criem conflitos, tá? Não criem polêmica. Eu só tô falando a minha opinião. Cara, comer carne é tão monótono. Pelo menos pra mim era muito monótono, sabe? Tantos alimentos que eu descobri depois que eu né, quis excluir a proteína animal. E assim, vários tipos de feijões e outras leguminosas. Sei lá, gente, alho poró. Eu nunca comia alho poró, sabe? Berinjela, essas coisas não estavam na minha alimentação, na minha dieta. Porque quando a gente tem a carne, a gente acaba já, né, como se já tivesse meio caminho andado ali, sabe? Arroz, feijão, você exclui, né, esse alimento, ou porque você quer, ou por alguma alergia, enfim, você precisa repensar a sua alimentação, precisa trazer outros alimentos, e eu acho isso muito legal também né, um dos motivos também que me faz permanecer é essa vontade de descobrir cada vez mais a quantidade de alimentos que a gente tem, ainda mais no nosso país, e que muitas vezes a gente deixa de olhar para eles como se a gente já tivesse que seguir o hábito da carne e tá tudo certo, não preciso de mais nada, né? E aí, eu queria, né, já aproveitar para perguntar quais são os nutrientes mais importantes para quem busca hipertrofia. A gente sempre fala muito das proteínas, né? Mas eu queria saber se tem mais algum outro nutriente que a gente precisa estar focado ali quando a gente quer esse ganho de massa mais acentuado. Então, na verdade, a proteína acaba sendo o carro-chefe, mas nós nutris, a gente tem um olhar muito detalhado, não só assim em carga proteica, né? Mas em cada um dos aminoácidos. Não sei se vocês sabem, mas as proteínas elas são formadas pelos aminoácidos. Então, vários aminoácidos juntos e agrupados formam uma proteína. É como você construir uma casa, sabe? Você tem que colocar vários tijolos para fazer uma parede, por exemplo.
Então, a proteína é mais ou menos isso. Cada tijolinho é um aminoácido, e aí, quando você coloca todos eles, você tem aquela estrutura completa, que seria uma parede numa casa e no organismo uma proteína. Então, o Nutri, quando ele vai começar, né, a cuidar dos pacientes veges, e até mesmo se ele tomar a decisão, né, de se tornar veg, é muito importante ter essa atenção para os aminoácidos, porque existem muitos aminoácidos, mais de 20 aminoácidos diferentes na natureza. Então, você tem que, além de pensar só em dar aquela quantidade de proteína, você tem que pensar quanto você está dando de cada tipo de aminoácido, porque juntos eles vão formar essa estrutura. E aí sim é que a gente vai conseguir fazer uma formação ideal de proteínas, sabe? Então, assim, a proteína é muito importante, mas com esse olhar bem detalhado, né, para a sua construção, que são os aminoácidos. E, além disso, não é menos importante que a gente tenha uma quantidade adequada de carboidratos do bem. Claro que não vai ser do açúcar refinado, né? Vai ser dos alimentos saudáveis, porque eles ajudam, né, no nosso estoque de glicogênio muscular, que é muito importante no desenvolvimento da massa muscular. E, além disso, alguns micronutrientes, né? Magnésio, zinco, o próprio ferro, porque esses micronutrientes, eles carregam oxigênio e alguns outros nutrientes dentro do nosso organismo. Então, se a gente der todos os nutrientes, mas não der os micros, às vezes o nutriente não vai chegar onde ele precisa dentro do nosso organismo, sabe? Então, precisa ser uma junção, né, de micros, que são esses pequenininhos, o magnésio, o zinco, com os macros. E aí entra a proteína, sempre pensando nos aminoácidos, e entra também os carboidratos. Então, na verdade, para fazer esse balanceamento, ele não é tão simples, tá? Requer, assim, requer uma análise muito minuciosa para você não deixar faltar nenhum nutriente que aquele organismo está precisando, mas, na verdade, não são só as proteínas que fazem a mágica acontecer. Né? Por trás delas, a gente precisa colocar umas coisas a mais, assim, para Nossa, complementar, né? perfeito, Lorena. E muito, assim, é, tudo agora em qualquer lugar a gente vê proteína, né? Eu vi paçoca com proteína. Gente, proteína em todos os lugares, como se fosse a única coisa que a gente precisasse se preocupar daqui pra frente, né? E, enfim, às vezes você vê uma barrinha de proteína, só que ela tem mais açúcar do que proteína, então meio que não faz sentido, sabe? Então, é por isso que eu sempre trago aqui a importância, né? E a nossa empresa, né, ela sempre foi focada na saúde em primeiro lugar. É claro que, né, no sabor e tudo mais, mas a gente traz essa necessidade de ter uma alimentação saudável, de ter uma alimentação balanceada, e é muito fundamental que a gente tenha um acompanhamento de um nutricionista. Não é só a gente, eu quero aumentar a minha massa muscular e eu vou comprar whey protein, eu vou fazer isso, só que, né, sem um acompanhamento, sem entender o que que você está precisando de fato, sem deixar o seu corpo, né, é o seu corpo, é individual, então essa dieta tem que ser pensada para você, né? Então é muito importante, por isso que eu adoro abrir esse espaço aqui. Oi, Bia, maravilhosa, oi todo mundo que está aí. É, enfim, e aí a próxima pergunta aqui seria, como garantir uma ingestão adequada de proteína, mas já que a gente falou desses outros micronutrientes também, eu acho que a pergunta pode ir assim, ser mais ampla, né? Como que a gente garante, então, uma dieta balanceada? E aí, pensando na hipertrofia, uma dieta com a quantidade necessária de proteína para cada corpo. Então, Lu, essa pergunta ela é muito abrangente, assim, eu ficaria até amanhã para responder ela. Por quê? Porque essa quantidade ela varia muito de acordo com o peso de cada pessoa. Né? Se a gente está falando, sei lá, de um homem de 90 quilos, ele vai precisar de uma quantidade diferente, se for uma menina de 50 quilos, por exemplo, sabe? E um outro ponto que faz essa diferença é se a pessoa treina um treino mais longo ou um treino mais curto, um treino mais intenso ou um treino menos intenso. Também vai variar um pouco essa quantidade que aquele organismo vai precisar.
Então, assim, essa pergunta ela é muito. A gente teria que trazer um caso, né, para poder Entendi. exemplificar, porque ela é muito ampla. Mas, assim, o que eu busco falar de uma forma geral, né, que eu acho que para todo mundo vale, é na hora de montar a refeição, a gente tentar entender se naquele prato, né, se na mesa, naquele momento, eu tenho um pouquinho de cada coisa, pelo menos. Assim, se ainda não tiver 100% adequado ao seu peso, você está um pouco mais próximo possível. Né? Mas aí é claro que Perfeito. isso demanda também da gente conhecer um pouquinho, saber que, por exemplo, que uma empinha é um carboidrato, que uma batata doce é um carboidrato, de repente, para complementar, um purezinho de banana da terra, que a Malawi manda super bem, que ele está ali para complementar o seu carboidrato, e também entender quais são as fontes da proteína vegetal que a gente pode estar usando na refeição. E aí a gente pode pensar numa quinoa, entendeu? Então, assim, é a gente analisar, por exemplo, hoje, o meu café da manhã. Ah, eu coloquei um cuscuz, então eu já tive ali o meu carboidrato. Ah, eu coloquei uma quinoa com amaranto, então eu já tive ali a minha proteína. Ah, eu coloquei uma Hum, porção de fruta, então eu já tive ali aqueles micronutrientes, o magnésio, o zinco que a Nutri falou. E aí, dessa forma, colocar um pouquinho de cada coisa. Claro que se for uma pessoa que está num treinamento muito intenso, não vai poder ser um pouquinho, vai ter que ser um pratão com todas as coisas, né? Se sim, for um homem mais pesado e precisa ainda hipertrofiar, vai ter que ser um pratão com um pouco de cada dessas opções, sabe? O segredo para a perfeito. hipertrofia é sempre a gente consumir mais do que o nosso corpo gasta. Então, se o meu corpo está com uma demanda, sei lá, de gasto proteico de 100, vamos dizer, de 100 gramas a refeição, eu vou precisar comer 150 na refeição. É um pouco complexo essa análise. Por isso que é legal até isso que a gente tanto bate na tecla, da pessoa ir ao nutricionista. Porque ele vai fazer aquela avaliação corporal, de preferência se ele tiver a bioimpedância, né, que a gente trabalha aqui no consultório, e poder fazer aquela análise toda do metabolismo da pessoa, entender o quanto aquele metabolismo realmente precisa, para na hora de montar o planejamento da alimentação, montar com a quantidade certinha de acordo com o peso e a necessidade daquele organismo. Porque pode variar muito Perfeito. se eu estou tratando um adolescente, se eu estou tratando uma pessoa adulta, se treina 2 vezes ao dia ou se treina somente uma vez. Fica muito aberto, sabe? Mas é nessa base da gente entender se naquele prato, naquela refeição, eu tenho fontes tanto de proteína vegetal, como do meu carboidrato e como das vitaminas e os minerais que a Nutri comentou. E aí você já está meio caminho andado. Depois só vai ajustar a dose se é um pouco para mais, se é um pouco para menos, a depender também, né, do quanto aquela pessoa quer hipertrofiar. Às vezes a pessoa quer Aham. ganhar 2 quilos de massa, às vezes a pessoa quer ganhar 10 quilos de massa muscular, e aí vai ter que comer mais, é claro, né? Então, assim, depende muito também Entendi. da meta. Qual é a meta daquela pessoa? Quanto ela quer ganhar? 1 quilo? 3 quilos de músculo? 10 quilos de músculo? Faz mudar um pouquinho, né? A alimentação, essa questão da meta também. Perfeito, entendi. Então, já aproveitando aqui que a gente está falando de treino também, que foi o que eu prometi, a gente está falando de saúde, a gente está falando de movimentar o corpo, mas hoje, né, assim, a gente vê que tem muita gente indo para algum esporte ou para academia, enfim, praticando exercício mesmo, e eu acho isso muito legal, gente. Eu sempre fico vendo assim, igual, sei lá, corrida, né? Que todo mundo agora resolveu correr. E eu acho maravilhoso, na verdade, é muito bom quando a gente tem esse hábito coletivo, mas que é para uma coisa boa, sabe? Para uma coisa que vai melhorar a vida das pessoas. Então, aproveitando esse momento aqui. Eu ia te pedir talvez uma dica assim de refeição pré e pós-treino. O que que você acha? E aí, claro, né, pensando nas quantidades que são diferentes para cada pessoa, mais uma dica para pessoas veganas assim que querem um pré e um pós-treino simples. Então, assim, pensando de uma forma mais objetiva, né? No pré, que é antes da atividade física, o mais importante é o carboidrato, porque é ele que dá energia. Então, assim, pensando em exemplos assim práticos, é uma banana com mel, por exemplo, mel e aveia, eu já tenho E aí, ali, no nosso caso, poderia ser melado ou não? poderia ser Pode, ah, melado, tá. ou até o agave. São formas de a gente conseguir pelo meio.
E aí você já bate ali a meta de carboidratos. Uma outra opção, por exemplo, o aipim cozido. Se você Uhum. fizer a quantidade adequada, você também já vai ter a meta de carboidratos. Um outro alimento que é muito bom para complementar a meta de carboidrato é o suco de uva integral. Aquele da garrafa de vidro mesmo, Ou porque ele tem sim. concentração muito alta de carboidrato e você consegue bater bem a meta necessária. Também nada impede de você fazer um suquinho fresco da uva em casa, pensando um pouco no lado da praticidade, né? Aham, claro. Um outro ótimo pré-treino, não só pensando em treino de hipertrofia, qualquer treinamento, como você exemplificou até a questão da corrida, né? Que já não é um treino de hipertrofia, mas é um treino. Seria muito legal também o suco de beterraba, porque a beterraba, Uhum. além de ter bastante ferro, né, e ajudar essa questão de conseguir bater a meta diária do ferro, que é um cuidado, né, que a gente precisa ter quando faz a transição para o Sim. VEG, né? Além disso, a beterraba tem um efeito vasodilatador no nosso organismo. Então, ela acaba promovendo uma vasodilatação e faz com que a gente aguente pegar mais peso, aguentar mais carga no treinamento. Então, para quem está no treinamento de hipertrofia, isso é muito bom, porque vai ajudar você a conseguir colocar mais peso nos aparelhos, aumentar sua carga e até desenvolver mais a sua força. Então, a Aham. beterraba, em Deixa, forma de deixa eu te suco, interromper, porque beterraba você sempre coloca no meu. Esse suco de beterraba eu sempre coloco no meu pré-treino. E eu vou tirar uma dúvida que tá totalmente fora do roteiro, gente, mas eu preciso perguntar. O suco de beterraba pode ser coado ou não? Ou tem que ser ele? não. Gente, não é proibido coar. Eu costumo dizer, porque é a minha filosofia de trabalho, tá? Que não tem nada proibido na natureza. É claro que eu, Nutri, vou preferir que a pessoa não coe, porque eu penso também na questão das fibras que tem ali no suco. Então, se Aham. não tiver coado, ele vai ter a ação vasodilatadora, ele vai ter o ferro e ele também vai ter as fibras, né? Agora, se a Perfeito. pessoa não consegue tomar coado, aquilo incomoda, aquela textura, porque essa questão sensorial também é muito importante, porque é algo que você vai fazer praticamente todos os dias. Então, você tem que ter ali, vamos dizer, uma química, né, com aquele suco para gostar de beber todo Sim. dia. Então, se Ai, aquela questão da perfeito. textura for um problema, coa o suco. Não tem problema, coa o seu suco, essa fibra que estaria ali, né, que não vai estar. Você vai comer depois numa saladinha, você vai comer no horário do almoço quando você for comer os verdes. Ali vai ter fibra também. Se a fibra não vem através do suco não coado, ela virá através de outros alimentos. A gente não precisa ser tão rígido assim a ponto de dizer que tem que tomar sem coar por conta da fibra. Não é assim que funciona, porque na Aham. natureza tudo tem uma substituição, sabe, Lu? Então, se você não tiver a fibra da beterraba, você vai ter da salada, ou de repente de uma fruta que você vai consumir no seu café da manhã, que também pode ter bastante fibras. E aí você não vai ter do suco, vai ter de outra coisa, tá? Mas ela não vai perder esse suco nessa composição, não vai perder a ação vasodilatadora, da hipertrofia, do ferro também, que é muito importante, só porque você coou. Isso é mito, Ah, tá? A questão perfeito. coar ou não coar está relacionado às fibras. E essas fibras a gente Perfeito. pode ter através do suco ou através de outros alimentos. Perfeita, amei, Lorena. Fugi do roteiro, mas já sei que o pessoal gostou. Eu precisava perguntar isso, porque eu sempre me passo suco de beterraba. E por isso é tão importante, gente, ter esse olhar individual, né? Olha o que a Lorena falou, tipo, é a textura, é a sua vida. Se você só vai comer, só vai beber o suco da beterraba, que seja coado, que seja do jeito que você quiser, mas contando que você faça o melhor pra você, né? Não dá pra você só ficar seguindo o que tem na internet, porque nem sempre a gente vai conseguir adequar a nossa vida e aí acaba não fazendo e aí vai dar tudo errado. Enfim, o Gustavo perguntou aqui agora se a farinha de beterraba perde muito a qualidade em relação à beterraba in natura. Muda um pouco, porque as farinhas e também a beterraba em pó, ela é liofilizada, né? Quando ela passa por esse processo de liofilizar,
ela perde alguns nutrientes, tá? Então, assim, não é a mesma coisa de uma Uhum. beterraba fresca, estando ali no seu almoço ou estando ali no suco, perde cerca de 30%, pensando na ação vasodilatadora e pensando no ferro. Não perde tudo. Então, quando meus pacientes só conseguem aquela do pacotinho, essa farinha e tudo mais, eu digo então para usar 2 vezes ao dia. Porque como vai perder esses 30%, a gente faz mais uma dose num horário diferente, às vezes o horário que a pessoa está no trabalho, né? Que ali dá para usar rapidinho por cima de uma fruta, numa preparação. E aí a gente Bom, consegue não ter tanta perda. Eu costumo fazer essa adaptação, porque acaba modificando um pouco por conta desse procedimento de liofilização. Aí muda um pouco sim, a perfeito. composição. Adorei essa pergunta e acho que é até legal a gente falar sobre isso depois, porque eu tenho visto uns vídeos no TikTok de, tipo, uma creatina natural, sei lá. E aí uma mistura de vários pozinhos, como a farinha de beterraba ou guaraná, enfim, maca peruana. Eu não vou dar receita aqui não, tá, gente? Porque eu nem sei se isso vale a pena ou não. A Lorena que vai falar agora. Mas eu só tô falando que tem muitos vídeos por aí sobre muitas coisas, então é importante a gente saber. O Gustavo acabou de comentar que perder 30% é muita coisa. E outra coisa também que é legal a gente falar é que às vezes você vai comprar um pó de beterraba que ele vai ser até mais caro do que a beterraba que você pode pegar e fazer um suco. É óbvio que a gente entende que nem todo mundo tem tempo de preparar o seu suco todos os dias. A nossa empresa surge também desse movimento, né, de trazer praticidade para a vida das pessoas que não sabem ou não podem ou não têm tempo de cozinhar e ainda assim querem se alimentar bem, e aí a gente prioriza esses alimentos in natura, mas sempre que a gente puder optar pelo alimento in natura, eu acho que isso é o certo, né? Acho que a gente pode cravar que isso é o que a gente deveria fazer. Tô certa, Lorena? Sim, tá certíssimo. Eu acho e defendo muito essa questão da gente comer o mais natural possível. Embora todo mundo entenda que a vida é corrida, né? A gente não tem aquele Uhum. tempo. Mas o máximo que a gente puder adaptar, de repente deixar pronto, pedir com a Malawi para ter em casa e tudo mais, eu acho que vale muito a pena, gente, porque eu perco um pouquinho aqui no alimento, aí eu perco um pouquinho ali numa farinha, aí quando você junta tudo, no meu café da manhã não deu tempo de fazer tudo, eu usei uma farinha no lugar da beterraba, aí à tarde eu estava no trabalho, não deu para comer uma fruta, aí eu comi um biscoito. E aí, quando você soma isso no final de uma semana inteira, você perdeu muito, sabe? Em termos de qualidade da alimentação. Porque a gente não tem só um dia corrido na semana ou no mês, infelizmente, né? Então a gente tem que tentar adaptar, e aí eu falo muito essa questão nas consultas a respeito do planejamento, sabe? A gente tem que tentar planejar. Não importa se vai ser no sábado, não importa se vai ser na manhã de um domingo, tenha os seus temperinhos em casa, tenha os seus vegetais, sabe? Deu tudo errado na hora do almoço, não deu tempo. Então, à noite você retoma, pede com a Malawi, já deixa lá no seu freezer, você vai estar na correria, mas você já vai estar amparado, sabe? Eu acho que a organização é muito Sim. importante. E às vezes a gente perde muito para a questão da organização. Eu tenho muitos casos assim, pacientes que amam comer bem, não tem nenhuma dificuldade com os vegetais, só que não conseguem colocar aquilo numa rotina por não organizar com antecedência, sabe? Então, Sim, acho que é tudo sim. mesmo o planejamento, que é muitíssimo importante. Não, eu acho que a gente foi para um tema que a gente não tinha falado muito no nosso roteiro, né? Mas que é muito fundamental essa questão do planejamento, né? Da organização. Eu sempre toco muito nesse tema aqui, porque comer bem não necessariamente é mais caro, né? Ser vegano não necessariamente é mais caro. Mas a gente está falando também de uma coisa que acaba sendo muito cara, que é o tempo. Nem sempre a gente vai ter o tempo de se programar, de se organizar. Então, a gente conseguindo se planejar e fazendo com que o nosso corpo e a nossa saúde seja uma das nossas prioridades, eu acho que isso faz muita diferença, né? Eu acho que por muitas vezes a gente coloca outras coisas na frente, mas se a gente não tiver com saúde, a gente não vai conseguir cumprir todos esses outros requisitos, né? E eu falo por mim, eu sempre trago esse exemplo aqui, gente, que em 2022
Eu já cuidava da minha alimentação, o Malawi já existia, já estava tudo certo. Só que eu estava trabalhando muito nessa época. E aí eu tive uma crise bizarra de pedra no rim. Na verdade, foi isso que me fez refletir sobre terapia. Comecei a terapia logo depois disso. Comecei o acompanhamento nutricional logo depois disso. Porque eu achava que estava tudo certo. Ah, eu não como carne, eu já conheço mais ou menos os nutrientes, o que eu tenho que comer. Então, show. Mas não, eu não estava dando atenção para o meu corpo, eu estava dando atenção, em primeiro lugar, para o meu trabalho, e isso não me possibilitou ter a saúde necessária para dar conta de tudo. Então, é muito importante que você seja o seu projeto também, sabe? Que você, em primeiro lugar, se coloque como essa prioridade para dar conta das suas outras prioridades. Então, quando a gente abre uma live aqui para falar sobre hipertrofia e o que eu falei também no começo, é claro que é um assunto super específico, é um tema, pode ser, para quem está treinando e tal, ou eu não tenho tempo, nem vou assistir essa live, mas não é só sobre isso, é sobre você colocar a sua saúde como prioridade para que você tenha é, a oportunidade de realizar as suas outras coisas, né? Ou o seu trabalho, os seus sonhos, enfim. Então, eu gosto muito de trazer a Lorena aqui, de trazer uma profissional da nutrição, que tem tudo a ver com o que a gente já faz aqui no Malawi, mas para falar de forma bem específica, o que às vezes a gente não consegue ver nesses vídeos de 30 segundos, sabe, no TikTok. Então, é importante que a gente consiga entrar assim mais profundamente nesses temas, porque é muito importante para a nossa vida. E aí eu vou voltar para o roteiro, gente. A gente só tem mais alguns minutos, mas eu vou voltar para o roteiro, mas eu também adorei as perguntas. Continuem mandando perguntas. Na verdade, eu acho que foi muito bom a gente fugir um pouquinho para falar sobre isso de uma forma mais geral, né? E, enfim, é isso. E quer passar uma dica de pós-treino também, Lorena? Só para a gente fechar esse ciclo? Menino, eu já tinha até esquecido, tá? Do pós. Que também tá, você tinha Que é perguntado, o né? mais importante, né? Não É podemos esquecer do verdade. pós-treino. Ah, gente, o pós é importante também, além de falar da opção, a gente falar do tempo, tá? Esse pós, ele tem um tempo para acontecer. A gente não deve fazer uma refeição pós daqui a 2 horas que eu acabei de treinar. Até porque o nosso músculo ele vai entrar em recuperação, tá? Então, quanto antes eu puder já introduzir essa alimentação, melhor será, tá? E o pós, ele precisa Boa. ter proteínas. E ele precisa conter cerca de 20 a 30 gramas de proteína, a depender do seu peso e também do seu objetivo. Então, assim, existem muitas opções de proteínas vegetais, inúmeras, tá? Então, eu adequo muito à realidade da pessoa, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que treinam após o trabalho e esse pós acaba sendo em casa quando chegam. Então, a gente pode usar o hamburguinho de grão de bico, por exemplo, o hamburguinho de ervilha. A depender do tamanho do hamburguinho, podem ser até 2 hamburguinhos. E aí complementa ali com uma salada, com um legume. Depende muito. Eu tenho pacientes vegas que treinam de manhã e de lá já vão para o trabalho, então é mais corrido. Não daria para você comer um hamburguinho indo para as barcas, por exemplo. E aí, para Aham. essas pessoas, eu passo a proteína mesmo em pó. Pode ser a proteína de arroz ou a proteína de ervilha. Suplementar, né? Nessa forma, vem ali para complementar, porque está muito corrido e a pessoa não vai achar uma proteína vegetal de qualidade no centro da cidade, indo correndo para o trabalho. Então, nesse caso, eu prefiro que a pessoa leve o seu sachê, ou leve a sua garrafinha com o seu suplemento e só adicione água na hora do consumo. E aí eu faço só essa adequação da quantidade a depender do peso da pessoa. Então, assim, existem Perfeito. muitas opções de proteínas vegetais que a gente pode estar usando. Os próprios cogumelos ajudam demais a bater essa meta. A gente pode estar pensando na quinoa, fazer uma saladinha com quinoa para ser o meu pós-treino. Existem muitas opções, tá? Mas nesse horário, nesse momento, o mais importante é a proteína. E antes, o Perfeito. mais importante é o carboidrato. E aí a gente vai adequar isso de acordo com o peso, a meta, como eu já falei, e também a rotina da pessoa, o horário que a pessoa treina, se dali ela vai tranquila para casa, vai poder fazer uma refeição com calma. É claro que eu vou explorar, eu vou botar mais opções, eu vou pensar em colocar um amaranto, eu vou tentar caprichar mais ali. Se a pessoa está na correria, aí a gente trabalha com duas opções. Ou ela já leva um sanduichinho,
Ela pode estar levando, de repente, um pão árabe ali com cogumelos, por exemplo, no recheio, ou com uma outra proteína vegetal, ou a gente vai aderir à opção também da suplementação em pó da proteína. Então, vai depender muito da vida, né, da pessoa. Mas, assim, o que Show. eu acho que é mais importante da gente absorver de informação é que no pós o foco maior é proteína e no pré o foco maior é no carboidrato. Perfeito. Pensando muito nesse pós-treino, a gente criou esse último cardápio com vários acompanhamentos, né? Agora a gente tem hamburguinho de grão de bico, hamburguinho de soja, a gente já tem as caixinhas, né, com carne de soja e tal. Então, é engraçado porque o Malau ele vai se misturando muito com o meu CPF também, né? Com a minha vida, que isso só foi surgindo a partir da minha necessidade né, de ter essas proteínas já prontinhas assim, e às vezes não numa refeição, mas assim de pós-treino, sabe? Eu adoro comer um pãozinho com carne de soja moída, sabe? E aí eu não, isso tem Sim. que ir pro cardápio e super funciona. Acho que os nossos clientes adoram assim e faz muito sentido para essa alimentação, né, de quem tá na rua, de quem tá na correria, mas ainda assim quer comer uma comida de verdade. Eu acho que isso também é uma coisa que eu sempre falo muito, porque é importante para mim. Óbvio que a suplementação não é. Ah, não sou contra, sabe? Eu não sou médica, gente. Vocês têm que ouvir, né, os nutricionistas e os médicos. Mas sempre que você puder optar por uma comida de verdade, eu acho que é, já é meio caminho andado para você ter uma alimentação saudável, né? Com certeza, assim, a gente fala do suplemento, mas o próprio nome dele já diz, gente, ele é para complementar alguma coisa quando o alimento não é possível. Então, sempre que você puder ter a sua bolsinha térmica, ter a marmitinha e levar as outras refeições também, é o que o nutricionista quer e é o que o seu corpo vai pedir mais. Né? A suplementação, ela vem como um recurso. Não deu tempo hoje, tive uma reunião, vou perder as barcas, estou correndo para o trabalho. Eu prefiro que você use o suplemento do que ficar sem oferecer nenhum nutriente para o seu organismo. Então, ele vem como Total. uma estratégia, mas ele não é a prioridade. Se você vai tomar café da manhã em casa, se você vai fazer o seu pós-treino em casa, aí não tem por que você usar suplemento, você vai pela alimentação. Mas nos dias em que você pegou um engarrafamento, que complicou o horário, é melhor o suplemento do que nada. Então, ele é ali uma estratégia, né? Um suporte. E eu acho que esse nome mesmo dele já diz, ele vem para complementar. Ele não é a prioridade, ele não é a primeira opção. Almoço, principalmente, jamais deve ser trocado por suplemento, né? Almoço é Sim. almoço, por exemplo. Não tem nem como eu chegar perto do nutriente do almoço com suplemento. Passa longe. Mas para pequenas refeições e para algumas situações, é uma estratégia que a gente pode lançar mão. Ai, maravilhoso, Lorena. É isso, assim, acho muito importante a gente focar nessas coisas, porque acho que às vezes isso até afasta as pessoas da realidade mesmo, né? Tipo, só vou começar a treinar quando eu conseguir comprar meu whey, ou minha creatina, ou meu não sei o quê, sendo que tudo que a gente precisa está na alimentação, está na natureza. Então, a gente, claro, né? Nós estamos falando num lugar de privilégio aqui, né, de que a gente pode escolher como a gente vai se alimentar. Então, acho que sempre que a gente tem essa possibilidade, a gente deve priorizar os alimentos que vêm da terra, né? E Com aí, certeza. estou me aproximando aqui do final, mas eu queria te perguntar quais sinais que mostram que a alimentação está limitando o seu treino? A gente consegue perceber isso? Gente, o principal é a energia, tá? O principal sintoma que o seu corpo vai mostrar é que a energia ela não está suficiente, que eu posso dizer assim. Você às vezes até aguenta treinar junto a toda a sua rotina, mas você cansa até o final da sua série, ou você não tem energia nem força para progredir as suas cargas. Você vai lá, treina, mas você, quando tenta botar um pouquinho mais de peso, não aguenta, ou você acaba roubando nas suas séries.
Não faz até o final, diminui duas aqui, aí é três ali no outro aparelho, aí tira uma aqui do agachamento, no final você não faz a série completa. E um outro sinal muito claro é a dor muscular tardia. É muito comum quem faz treinamento de força ter uma dor muscular no dia seguinte, que é referente ao treino de ontem, né? Que você treinou na véspera. Isso é comum, gente, e acontece com todo mundo, e realmente isso tem que acontecer. Isso é um sinal até que aquela musculatura foi bem trabalhada. Porém, se essa dor muscular tardia levar 3, 4 dias para passar, o seu nutriente não está adequado ao seu treino, né? A quantidade de comida ou o tipo de comida não está adequado ao seu treino. A gente tem uma dor Perfeito. muscular no dia seguinte, mas essa dor tem que passar num período máximo de 48 horas. E aí, se eu treinei, por exemplo, hoje é quarta, se eu treinei hoje, amanhã eu tô dolorida, tá tudo bem. Se sei dolorida do treino de quarta. E se no sábado eu ainda estiver dolorida do treino que eu fiz na quarta-feira, é um sinal, tá? Que a alimentação não está sendo suficiente para o tipo de treino que você está fazendo. E aí é bem importante fazer um alinhamento. A gente brinca até aqui, né? Alinhamento dos chakras. Vamos fazer um alinhamento até para a gente ter um bom resultado. Ou a gente vai precisar modificar também um pouco o treino, além de aumentar a alimentação, para que eles possam caminhar juntos e te dar também um resultado mais satisfatório, sabe? Porque às vezes a gente também vai com muita fome ao pote, né? Muita sede ao pote, coloca um treino mega difícil, às vezes começou a treinar tem 2 meses, aí coloca um treino mega difícil e a alimentação não acompanha aquilo, sabe? Às vezes a Aham. hidratação também não acompanha aquilo, quanto a gente perde de líquido no treino. Então precisa dar uma alinhada nos chakras, entender quando está bebendo de líquido, entender como que está essa dor muscular e entender como está a sua energia para a execução desse treinamento e também das suas tarefas, né? Além do treino, você precisa ter uma energia para as tarefas do dia, no modo geral, né? Perfeito. Nossa, maravilhoso. Eu não sabia disso e adorei assim poder compartilhar. Acho que a gente já pode ir se encaminhando para o final para a gente almoçar também, almoçar Malawi. É, Sim, bom, quem tiver alguma dúvida ainda ou algum carinho, deixa aí nos comentários. E tava pensando aqui agora também, e se a gente desse um presente para os nossos seguidores, Lorena? O que que você seria tem maravilhoso. aí? Eu acho que seria uma forma também da gente dar um estímulo para eles, né? Essa energia de vidas, estimulando vidas é muito importante. E a Malawi tem muito isso, né, Lu? Tem muito essa cara de Total. impulsionar pessoas. Então, eu acho que esse mimo seria uma forma de impulsionar nossos seguidores. O que que você acha? Eu amei. Então, eu acho que, ó, eu tinha pensado em lançar uma palavra-chave para o nosso sorteio e você já me deu a palavra-chave que para mim vai ser energia. Você topa? Topo. Porque Amo. essa palavra tem a minha cara e tem a cara do Malawi. Aham, exatamente. Então, eu vou fazer o seguinte: vamos montar um kit especial para a gente sortear até o final da semana que vem. E aí, para Bora. participar, vai ser muito simples. Tem que seguir o Malawi, tem que seguir a Lore. E escrever energia lá nos comentários. Eu vou deixar o post tudo bonitinho explicando, mas só para quem já tá aqui já saber. E quero muito te agradecer, Lorena, agradecer a todo mundo que está aqui. Estou Tá. muito feliz, gente. Eu fico muito feliz em servir de inspiração mesmo, sabe, para as pessoas se cuidarem, se perceber, sabe, perceber o próprio corpo. Não é fácil, foi como a gente falou, é sempre muito importante a gente falar que a gente está num lugar de privilégio, a gente está num lugar de rotina corrida e tudo mais. Só que quando a gente tem a possibilidade de se colocar como prioridade, essa é a chave para a gente conseguir resolver muitos dos outros problemas. Então, eu quero te agradecer muito, Lorena. Vou deixar o espaço aí para você falar o que você quiser, a casa é sua sempre. Agradecer a todo mundo que está aqui. Eu vou lançar todas as informações aí do nosso sorteio lá no feed. E a gente vai se falando, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Depois vocês compartilhem, viu? Já vou colocar aí no perfil. E, e já estou ansiosa para a próxima.
Então, eu acho que o mais importante na vida da gente é a gratidão, né? Independente da fase que a gente esteja. Então, eu sou super grata a você, ao Balau, e eu acho que é isso que faz, sabe, a coisa girar na nossa vida. A gente sempre tem gratidão por portas que se abrem e até pelas que não se abrem, porque às vezes também aquilo ali não era pra gente, a gente não soube entender. Tranca a Então, porta, fecha essa porta. É a porta não tá abrindo, não. importante. Então, que agora quem não quer essa porta sou eu. Mais ou menos por aí. Então, Lu, eu quero te agradecer, né, pelo convite, para a gente estar sempre junto. Às vezes a gente demora um pouquinho a conseguir realizar esse trabalho, mas é sempre muito gratificante quando a gente consegue. E agradecer a galera que dedicou um tempo do seu horário de almoço para escutar a gente, né? Poderia estar correndo, fazendo outras coisas, focando em outras coisas, mas estão aí pensando em suas saúdes, né? Por isso também seguiram um pouquinho, né, da nossa conversa, do nosso bate-papo, isso é muito importante. O quanto de tempo a gente dedica também para absorver conhecimento para o nosso autocuidado, não podemos negligenciar isso, né? Porque, como eu disse, a gente está passando por uma era de muita informação, mas ao mesmo tempo estamos pouco informados, porque é tanta informação contraditória que confunde. Então, a gente buscar fontes que esclarecem, que são seguras, é muito importante. E foi isso que essa galera fez, acompanhando a gente hoje, então super agradeço. Fiquem atentos ao nosso perfil e também ao sorteio, porque o brinde vai ser bem legal mesmo. Ele vai estar bem caprichado. E eu espero que vocês estejam conosco em projetos futuros que eu e a Lu vamos lançar ao longo aí das semanas. Com certeza, gente. Muito obrigada, Lorena. Quem não conseguiu assistir tudo, gente, vejam lá no perfil. Vou compartilhar tudo, vou explicar tudo do sorteio também. Mas muito obrigada a todos vocês e obrigada especialmente a você, Lorena. Você é demais, te admiro muito. Eu também, Lu. Super te admiro. Beijo. Obrigada por ter. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. gente. Bom dia.